Boa tarde, senhores. Nós estamos aqui hoje para estar apresentando aqui um bate-papo com os senhores sobre a lei de arbitragem. Sobre a lei de arbitragem, com aplicabilidade na lei do inquilinato e também falarmos um pouquinho do TACOM de Maringá, Tribunal de Maringá. A arbitragem, os senhores sabem que vem a Lei 9.307 de 96, que é uma forma de solução de conflitos em que as partes têm o seu direito de escolher o seu próprio juiz-árbitro. E esse juiz-árbitro, sendo aceito por ambas as partes, ele poderá chegar na mediação, na conciliação e até a homologação de uma sentença, onde essa homologação de sentença não tem recurso. Não tem recurso. Faz coisa julgada. Para que os senhores possam utilizar-se da arbitragem, se faz necessário que seja colocado antes do litígio a cláusula compromissória, que é uma forma de estar escolhendo aonde os senhores querem ser julgados. Se julgado pela arbitragem ou se julgado pela justiça comum. Se julgado pela arbitragem, os senhores ainda podem escolher se julgado por direito ou se julgado por equidade. Por direito, tem que ser julgado dentro dos parâmetros da lei. Por equidade, vai valer a própria visão do árbitro em usos e costumes e outras formas que terá embasamento jurídico. Dentro desse contexto da arbitragem, então nós temos, antes de chegarmos à arbitragem, passamos pela conciliação. Conciliação é onde tem um árbitro que é elegido pelas partes e que nessa conciliação as partes discutem entre si, onde o árbitro é um mero espectador. Na mediação, o árbitro se introduz no assunto e vai opinar para que saia um acordo. No caso de não ter acordo aí sim parte-se para a arbitragem, aonde terá um título executivo judicial que será executado no Poder Judiciário Estatal. A homologação desta sentença, feita pelo juiz-árbitro, ela não tem recurso. O processo pode ter algum problema na parte procedimental, mas na parte da homologação da sentença é irrecorrível, faz coisa julgada. Então, observe os senhores que é de uma eficácia espetacular essa nossa lei. Nós temos na arbitragem o sigilo. É uma forma sigilosa, não sai certidão negativa, dependendo da pessoa estar ou não com problema no judicial, não vai sair certidão negativa. Ela é célere, rápida, ela tem o prazo de 6 meses, ou conforme as partes assim determinarem. O custo-benefício é bem menor. Você vai gastar mais ou menos 30% que você gastaria no Poder Judiciário. E ainda você vai ter lá árbitros que podem ter a mesma profissão do litígio, do que consta no litígio. Uma construção civil, teremos um engenheiro, se for esse escolhido. No caso de não ser escolhido essa parte, ele pode, por exemplo, estar trazendo ao processo, pedir para que seja feita uma perícia. Então, aí escolhendo um árbitro que esteja especializado naquela situação. Eu quero passar para os senhores que eu lancei Arbitragem no Brasil, já com edição esgotada, e lançamos agora também a Lei de Arbitragem com aplicabilidade na Lei do Inquilinato. O TACOM, Tribunal Arbitral de Maringá, vem a difundir a arbitragem institucionalmente.
TACOM de Maringá foi criado no mês 2/2 de 2002. E eu quero apresentar aos senhores uma expositiva explicativa sobre o TACOM. E logo após estaremos comentando sobre. Obrigada. TACOM, Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Maringá. Você tem problema ou conflito jurídico? Quer uma solução eficaz? Nós temos a solução. Resolva com rapidez, sigilo e custo reduzido. TACOM, Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Maringá. É um órgão extrajudicial criado com base na Lei Federal número 9307/1996, ou denominada de Lei Marco Maciel, ou Lei de Arbitragem. Este órgão é uma forma extrajudicial de solução de conflitos. TACOM é uma organização sem fins lucrativos, uma instituição prestadora de serviços à comunidade especializada na aplicação do Instituto de Arbitragem. Para que as pessoas se valham da aplicação da justiça, o TACOM presta o serviço de assessoria e aconselhamento aos interessados em formas eficazes de solução de conflitos. O TACOM, além de acompanhar e regular os procedimentos, dispõe para isso de um regimento interno bem elaborado que serve para regular o processo arbitral de maneira eficaz e simplificada. A conciliação, a mediação e a arbitragem são métodos eficazes na solução de conflitos, pois oferecem uma relação custo-benefício altamente favorável e diversas vantagens. O TACOM oferece toda a estrutura necessária, pois foi totalmente desenvolvido para esta finalidade. O que é a arbitragem? A arbitragem é uma forma alternativa de solução de conflitos prevista em lei, que pode ser utilizada quando se está diante de um impasse que envolva direitos patrimoniais disponíveis, regulada no Brasil pela Lei número 9307/96. Pode ser definida também como sendo um processo legal, porém não judicial, isto é, não se processa no tribunal judiciário. O processo é mais simples, mais rápido e apresenta muitas vantagens. O que são direitos patrimoniais disponíveis? Direitos patrimoniais disponíveis são aqueles que, além de poder ser avaliados pecuniariamente e por serem suscetíveis de valoração econômica, integram o patrimônio das pessoas e podem ser objeto de transação, renúncia ou cessão por seus titulares, ou seja, podem ser livremente negociados por seus titulares. O que é cláusula compromissória e compromisso arbitral? A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes, em um contrato, comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Com a estipulação da cláusula compromissória, as partes contratantes elegem o juízo arbitral para resolver possível litígio proveniente de contrato celebrado antes do surgimento da controvérsia, afastando desde logo a competência do Poder Judiciário. Desta forma, garante-se que a vontade das partes manifestada no contrato será observada. O que é cláusula compromissória e compromisso arbitral? Nos casos de títulos de crédito, tais como cheques, notas promissórias, duplicatas, entre outras, poderá ser feito por escrito de próprio punho no verso do título, ou mediante carimbo, acompanhada da assinatura do emitente. Mesmo sem a cláusula contratual prevendo a utilização da arbitragem, ela pode ser utilizada, não existindo nenhum impedimento legal. Para isso, após surgida a controvérsia, as partes precisam estar de acordo e assinarão um documento particular denominado compromisso arbitral, que tem como objeto principal estabelecer as condições do procedimento arbitral e dar diretrizes para o seu desenvolvimento, até a decisão final. Quais as vantagens em instituir a arbitragem? A principal vantagem do processo de arbitragem é que especialistas nos temas em litígio resolvem os conflitos, suprindo a falta de especialização do Poder Judiciário. Os processos são mais rápidos, pois, conforme dispõe a lei, o prazo máximo para a apresentação da sentença arbitral é de 6 meses.
A confidencialidade das informações permanece garantida e os custos da arbitragem costumam ser menores do que os das ações judiciais. Quais as vantagens em instituir a arbitragem? Celeridade e informalidade. O procedimento arbitral é mais rápido e menos formal, diminuindo o desgaste e a ansiedade gerados pela morosidade judiciária, sendo que a questão será solucionada através de uma sentença arbitral no prazo fixado pelas partes. E se nada for previsto a respeito, determina a lei que será em 6 meses, e contra esta sentença não há recurso. Ela é definitiva. Flexibilidade. As audiências podem ser marcadas em horários e locais que melhor convierem às partes. Segurança. O procedimento arbitral obedece aos mesmos princípios de neutralidade, confiabilidade e imparcialidade do procedimento judicial. Especialização. Melhor qualidade da decisão, já que se pode nomear um especialista na matéria objeto do litígio como árbitro, o que evita, muitas vezes, gastos extras com perícias, porque o árbitro tem aptidão profissional para entender e decidir a questão. Autonomia da vontade das partes. Na jurisdição estatal, o poder de decisão cabe sempre ao Estado, representado por um juiz. Na arbitragem, as partes têm maior autonomia, pois além de poder escolher os árbitros que decidirão a demanda, podem escolher as regras de direito material e processual a serem aplicados no procedimento, ou a entidade especializada que ficará encarregada da administração da arbitragem. Sigilo. Não há na arbitragem a publicidade típica dos procedimentos instaurados perante o Poder Judiciário, onde todo mundo fica sabendo que fulano está brigando com Beltrano, resguardando as partes de exposição perante o público e a mídia. Nada do que for tratado poderá ser divulgado a terceiros, resguardando desta forma a imagem daquele que se utiliza da arbitragem. Uma construtora pode cometer um pequeno erro em uma construção e não seria justo à sociedade condená-la para o resto da vida. Desnacionalização dos contratos internacionais. As partes contratantes não são obrigadas a se submeterem à legislação nacional de uma ou de outra, podendo escolher a de um país neutro. Melhor relação custo-benefício. As custas inferiores às da justiça comum e, em virtude da rapidez na resolução do conflito, os custos indiretos decorrentes da demora e da insegurança são minimizados. Preservação do relacionamento comercial. Por ser a arbitragem uma opção feita pelas próprias partes de comum acordo, cria-se uma atmosfera favorável à mútua cooperação. Menor resistência ao cumprimento da decisão. Existe maior adesão das partes à sentença arbitral, já que proferida por um árbitro de confiança delas, e de acordo com o procedimento por elas escolhido. Pronta execuibilidade. Por ser considerada como título executivo judicial, a sentença arbitral tem natureza jurídica idêntica à da decisão judicial, podendo ser executada desde logo, em caso de descumprimento, não estando sujeita a recursos ou homologação pelo Poder Judiciário. Processo desburocratizado. Sem vistas, manifestações, etc. O processamento arbitral é isento de burocracia. A arbitragem emprega técnica ágil e dinâmica, que combina com uma sociedade moderna, onde a busca de soluções amigáveis e rápidas é o mais importante. Mais vantagens? Sim, vantagens para os advogados. Na arbitragem, as partes podem se fazer acompanhar de seus advogados. A estes se abrem novas frentes de trabalho com a otimização do seu tempo de serviço, propiciando também a percepção mais célere de seus justos honorários. Além disso, as partes podem solicitar e trazer ao processo as provas admissíveis em direito, tais como perícias, auditorias, testemunhas. Vantagens para a sociedade. A arbitragem, disposta na Lei Federal nº 9.307/96, constitui mecanismo hábil e eficaz, que desafoga o judiciário e lhe dá, assim, condições de melhorar o seu padrão de eficiência em benefício da sociedade. Esclarecimentos. Quem pode utilizar a arbitragem? Qualquer pessoa jurídica ou física poderá convencionar o uso da arbitragem para a solução de conflitos.
Como instaurar um procedimento arbitral? O processo arbitral tem início quando a parte que deseja instituir a arbitragem encaminha um requerimento ao Tribunal Arbitral, TACOM. Áreas de atuação. Área civil. A arbitragem poderá atuar em qualquer situação, desde que os interesses digam respeito a direito patrimonial disponível, tais como contrato imobiliário de qualquer natureza, relações de vizinhança, empreitadas, direito autoral, prestação de serviços, responsabilidade civil e diversas outras situações, conforme quadro demonstrativo abaixo. Posse, vizinhança, servidão, manutenção, esbulho e turbação. Vizinhança, limites, demarcação e divisão. Locação comercial, renovação de locação, valor do aluguel e infração contratual. Locação residencial, valor do aluguel, interpretação contratual e revisão de locação. Contratos, compra e venda, prestação de serviços, promessa e ou compromisso, cumprimento da obrigação e ou inadimplento, arrependimento de construção, incorporação imobiliária, transporte, parceria rural e mediação em pequenos delitos. Responsabilidade civil, acidentes de trânsitos, perdas e danos, lucros cessantes, dano material, dano estético, dano moral, dano ambiental, abalroamento e mediação em pequenos delitos. Família, acordo e mediação em conflitos familiares e partilha de bens. Condomínio, interpretação de cláusulas da Convenção Condominial e despesas condominiais. Consórcio, verificação de saldo devedor, restituição de parcelas, verificação do valor da parcela. Franchising, interpretação e cláusulas, valores pactuados e eventuais modificações por efeito estranho. Informática, todos os contratos sobre bens e serviços na área. Seguros privados, interpretação da apólice, sem abrangência, aplicação, limitação, ressarcimento, valor do pagamento, responsabilidade do segurador. Seguro saúde, interpretação do contrato, aplicação, cobertura. Área comercial. Todas as relações comerciais são rápidas e dinâmicas, necessitando dessa forma de instrumento que tragam com a mesma rapidez e dinamismo as soluções para os conflitos oriundos dessas relações. Temos então todas as relações contratuais e societárias, comerciais, envolvendo a dissolução, fusão e incorporação, os direitos sobre os títulos de créditos, conforme quadro demonstrativo abaixo. Defesa do consumidor. Serviços defeituosos, defeitos ocultos na mercadoria, propaganda enganosa. Fundo de comércio. Todos os contratos sobre bens e serviços na área. Marcas e patentes. Contratação de marcas e nome comercial. Propriedade intelectual. Direito autoral. Representação comercial ou agentes. Interpretação de contratos, bens e ou serviços, extensão territorial, exclusividade, sociedade por ações, acordo e acionistas, acionistas minoritários e apuração do valor patrimonial, sociedade comercial, dissolução de sociedade, conflito entre cotistas, apuração de haveres. Área internacional. É a mais conhecida das arbitragens, sendo comumente utilizada nas relações internacionais, seja entre conglomerados multinacionais, seja entre países, cuja escolha de fórum estatal, devido à sua morosidade, diversidade de cultura das partes, necessitam muitas vezes de se basear em legislação internacional, podendo acarretar prejuízos, não só econômicos como também institucionais. Veja a atuação nessa área. Comércio internacional e Mercosul. Todos os contratos versando sobre bens e serviços. TACOM, Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Maringá. O TACOM atua nas áreas cíveis e comerciais, prestando também assessoria e consultoria. Além da arbitragem, o TACOM adota o procedimento de mediação e conciliação, que consiste na intermediação de um profissional técnico que aproxima as partes, procura identificar os pontos controvertidos e facilitar o acordo. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18h. Venha fazer uma visita. Telefone 3269-5453. Endereço: Praça Regente Feijó, número 40, Zona 3,
CEP 87050-220, Maringá, Paraná. Endereço eletrônico www.tacommaringá.org.br. E-mail tacom@tacommaringá.org.br. Estamos de volta, agora comentando sobre esse meu livro, Breves Comentários da Lei de Inquilinato, e com aplicabilidade da Lei de Arbitragem, Lei 9.307 de 96. As pessoas que administram imóveis, que têm seus contratos de locação em contratos residenciais e não residenciais, para que faça o uso da arbitragem, ou no caso em Maringá, que recebe processos de todo o Paraná, de todo o Brasil, se faz necessário que contenha a cláusula compromissória, conforme já foi apresentado na expositiva explicativa do TACOM. Digamos que os senhores tenha um litígio um dos contratos que ainda não tem a cláusula compromissória, mas que houve litígio. E elegeram no contrato um foro da Justiça Estatal. Pode ir para o TACOM, o Tribunal Arbitral? Pode. Se as partes concordarem em si de deixarem a Justiça Comum e irem para a Justiça Arbitral. Então lá vão assinar o compromisso arbitral. O compromisso arbitral é uma forma que antecede ao litígio. Então é feito, assinado esse compromisso arbitral, feito a escolha do árbitro, e então teremos a conciliação, a mediação, e se não houver acordo, então será aplicado a arbitragem, sempre tendo a vontade das partes respeitadas. Também existe a lei do contraditório, todas as formas necessárias do CPC são aplicadas da mesma forma no processo de arbitragem. A arbitragem não é você tem razão e você não tem razão. A arbitragem ela tem que ser fundamentada dentro da própria lei. A lei do inquilinato, dentro da lei 8.245, de 91, e assim por diante. Em caso, por exemplo, de contratos que já tenham a cláusula colocada, um contrato que já tenha, então a parte já pode vir diretamente ao tribunal arbitral, se no caso for o TACOM ou não, ela pode já dar entrada no seu processo. No caso do processo, a parte não aceitar aquele árbitro, ela tem a condição da escolha de um outro árbitro e o tribunal arbitral mais a escolha de mais um árbitro, formando então um trio arbitral, um tribunal arbitral que irá julgar aquele processo. Nós temos então a conciliação, a mediação, antes de chegarmos à arbitragem. Na conciliação, as partes em si, elas tentam discutir na presença do árbitro uma forma de chegarem a um denominador comum, a resolverem o seu litígio. No caso de não ter dado acordo, marca-se uma nova audiência de mediação. Na mediação, o árbitro escolhido pelas partes, ele intervém e também dá a sua opinião quanto ao litígio. Esse árbitro, ele vem imbuído da escolha das partes, então ele, pelo artigo 18 da 9.307 de 96, ele é juiz de fato e de direito. E a homologação da sentença não tem recurso. Então, para o imobiliarista e para os administradores de imóvel, isto é uma forma de não ter perca de tempo
e que na arbitragem não existe um ganha e outro perde. Na arbitragem, todos ganham, todos saem satisfeitos, porque uma hora vem pela conciliação, que se conciliaram as partes sem que houvesse a intervenção do árbitro. Simplesmente homologado o acordo feito pelas próprias partes. Ou então pela mediação, com a intervenção do árbitro, que será também homologado um acordo. No caso de não haver acordo nem na conciliação, nem na mediação, parte-se então para a arbitragem. A arbitragem, então, o juiz-árbitro irá julgar, podendo ser julgado a escolha das partes por equidade ou pelo direito. Pela equidade é onde é um direito que a pessoa é a própria visão do árbitro nos usos e costumes, nas coisas jurisprudenciadas e também tem que ter o embasamento jurídico. Pelo direito vai ser pelo quadrilátero da lei, mesmo que ele não concordando com as nuances daquela lei, ele tem obrigatoriedade a seguir todo o que diz a lei. Após a mediação e a conciliação, para que seja instituída a arbitragem, será após a instituição e aceitação do árbitro. O árbitro que fará o julgamento desse processo. A partir do momento que é aceito pelas partes, estará instituída a arbitragem nesse processo. Portanto, após essas breves explanações da lei de arbitragem, também com aplicabilidade da lei do inquilinato e com essa expositiva explicativa do TACOM, Tribunal Arbitral de Maringá, é que os senhores imobiliaristas e administradores de imóveis vão observar que é uma excelente ideia, é uma excelente lei que funciona e que a arbitragem hoje é uma realidade no Brasil e no mundo. Por exemplo, no Mercosul, só impera a lei de arbitragem. Os 4 países só impera a lei de arbitragem. Porque se você estiver num outro país e tiver que assinar um contrato e vai ficar preocupado se pode colocar a cláusula arbitral de um tribunal do Brasil ou não, pode. Ou Câmara, pode. Porque nós temos jurisdição. Podemos julgar em qualquer lugar. Então, os senhores também estão convidados a virem visitar o TACOM de Maringá, que tem sede própria e tem 50 árbitros, com mais 50 na espera, no caso de seja necessário. E eu, como sou presidente do Conselho Consultivo do TACOM de Maringá, estou aqui à disposição dos senhores para qualquer tipo de informação que consta naquela expositiva explicativa, todo o nosso endereço eletrônico e telefone. Agradeço a todos os senhores. Na segunda parte estaremos falando de 1 a 2 artigos por cada vídeo. Obrigada.